Fala aí, meus amigos do canal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola. Nesse momento aqui, 6h43 da manhã, acabei de chegar do meu serviço, já é o dia 5/6/2024. E eu quero compartilhar com vocês como que eu vou fazer para resolver a minha prova no dia 8 de setembro de 2024. Essa aqui é a prova da capital de 2023. Eu quero usar essa prova aqui como exemplo para simular o que eu vou fazer no dia 8 de setembro, tá bom? Então, acompanha aqui comigo que eu vou te explicar. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, quando eu abrir a prova, eu vou fazer de conta agora que essa prova aqui da capital que foi aplicada no dia 28 de maio, é a minha prova do dia 8 de setembro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma folheada na prova. Pessoal, eu não vou ler questão por questão, detalhe por detalhe, mas eu vou dar uma olhada nos comandos da questão. Então, eu vou dar uma olhada nos comandos. João, por que você vai fazer isso? Você vai olhar os 100 comandos bem rapidamente. Eu vou selecionar, eu vou deixar separado de 10 a 15 minutos para fazer isso. Pode ser uma aposta perigosa, eu não estou indicando que você faça. Eu vou fazer assim. E eu vou te explicar o motivo. Eu vou ler assim o comando bem rapidamente, de forma silenciosa, claro, porque eu estarei ali na sala de prova, para quando eu voltar para resolver as questões, eu ter a sensação de que eu já vi a questão em algum lugar. Então eu vou ler o comando bem rapidinho, vou passar o olho pelo comando, por todos os 100 comandos da questão. A segunda estratégia de prova que eu vou usar, pessoal, é que eu vou resolver primeiro as questões das matérias básicas. Então eu vou resolver primeiro as questões de português, informática, raciocínio lógico e matemática. Depois eu vou resolver as questões de direito. Por quê? Porque eu tenho uma certa facilidade com as questões de direito. Não quer dizer que eu vou gabaritar a prova de direito, mas que eu tenho facilidade. Na última prova que eu passei, que foi a prova da Grande São Paulo, que eu passei para Guarulhos, eu acertei 37 questões de direito. Então, como eu tenho uma certa facilidade, não é uma grande facilidade, mas uma pequena facilidade com direito, e eu não sou formado, eu não sou bacharel em direito, já me fizeram essa pergunta. Eu não tenho formação nenhuma, eu só tenho o nível médio do ENSEJA, o Exame Nacional de Competência de Certificação de Jovens e Adultos. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar as questões de direito por último, tá? Beleza, eu vou resolver primeiro as questões de português. Depois eu vou passar aqui, ó, direto mesmo, para as questões de matemática, informática e raciocínio lógico. Então tá aqui, olha, a primeira questão de matemática, que é a questão 71. Eu venho para a questão para fazer as questões de matemática. Se eu encontrar uma questão difícil, veja bem, se eu encontrar uma questão muito difícil, eu vou pular essa questão. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Essa questão aqui, a questão 72, foi uma questão que eu considerei difícil. Então eu pularei uma questão como essa aqui e deixarei para depois. Uma outra questão que eu considerei bastante difícil, não foi essa aqui não, foi essa aqui, olha. Essa aqui, não, essa aqui foi razoável, eu acertei essa questão na prova. Essa questão aqui, eu achei essa questão extremamente difícil. Eu achei, pode ser que você tenha achado a questão fácil, se você fez a prova de 2023, a prova da capital. Essa questão também eu pularia e deixaria para depois. Porque o que eu fiz nessa prova aqui da capital? Eu perdi muito tempo nessa questão aqui. Perdi muito tempo nessa questão aqui. Nessa aqui, olha. E aí isso me custou caro no final. Então é melhor eu chutar uma questão como essa, se não der tempo de resolver, do que perder outras questões talvez mais importantes. Olha, outra coisa que eu vou fazer é o seguinte: quando eu me deparar com uma questão que eu percebi que eu estou em dúvida entre duas respostas, mas que eu tenho condições de responder a questão, eu vou escrever um P bem grande de pular, igual aqui, olha, eu vou escrever um P aqui de pular, vou ao banheiro, vou lavar o rosto, vou raciocinar um pouco, vou pensar e depois eu volto para resolver a questão. Então eu vou escrever um P de pula. Sabe por quê?
Porque teve duas questões que eu errei na prova de Guarulhos, uma questão de direito penal e uma questão de processo civil, que se eu tivesse ido ao banheiro, lavado o rosto, parado um pouco para pensar, eu teria acertado essas questões. E ao invés de ter feito os 86 pontos que eu fiz para Guarulhos, Grande São Paulo, no dia 2 de julho, eu teria feito 88 pontos. E talvez eu estivesse hoje pela posição 25 e não na posição 52. Eu vou ser nomeado para Guarulhos? Com certeza. Porque eu estou bem abaixo da metade da lista e Guarulhos nunca, na história do TJ São Paulo, deixou de nomear 70, 80, 90 aprovados. Mas nunca deixou de nomear na história de Guarulhos. Não é possível que no meu concurso vai ser diferente. Então veja bem, eu estou aprovado para Guarulhos, como disse, eu reprovei na capital em 2023, passei para Guarulhos. Essa será uma estratégia também. Pular aquela questão que, ao meu ver, é difícil, eu estou em dúvida entre duas alternativas, mas eu tenho condições de responder. Se eu pensar mais um pouquinho, eu consigo responder a questão. Então uma questão como essa, eu vou pular, vou ao banheiro, vou lavar o rosto e depois eu volto e resolvo a questão. Porque se eu tivesse feito isso, como eu disse, eu teria resolvido essas duas questões, uma de penal e uma de processo civil da prova de Guarulhos, tudo bem? Mais uma coisa que eu pretendo fazer, pessoal, também nas questões de raciocínio lógico. Quando eu me deparar com uma questão de raciocínio lógico difícil, como essa questão aqui, olha, a questão 92, eu considero essa questão aqui difícil, tá? Inclusive o meu filho conseguiu resolver essa questão aqui, é uma questão difícil. Eu também pularei questão desse tipo aqui, e se der tempo eu resolvo. Se não der tempo eu chuto, é melhor, porque eu não estou em busca de gabaritar a prova, eu estou em busca de fazer entre 90 a 95 pontos para ficar dentro das vagas. Uma questão como essa aqui também eu vou pular, porque pensa, eu gastei muito tempo nessa questão aqui e ainda errei a questão na prova da Grande São Paulo, que foi a questão dos avós. Eu errei essa bendita questão aqui também na prova de 2023. Foi uma questão dificílima, na minha opinião, tá? Caberia mais de uma resposta, com certeza. Eu vi professores debatendo sobre essa questão aqui, dizendo que caberia mais de uma resposta, e a VUNESP manteve o gabarito. Então, essa é a minha estratégia. A primeira estratégia é dar uma olhada nas questões. A segunda é resolver primeiro o português e depois as outras questões, as outras matérias básicas, raciocínio lógico, informática, matemática, atualidades. Sim, e também pular aquelas questões que eu estou em dúvida entre duas alternativas, mas eu tenho condições de responder. Vou ao banheiro, lavo o rosto e volto depois. Então, essa é a minha estratégia, e deixar as questões de direito por último, porque são as que eu tenho mais facilidade para fazê-las. Pessoal, eu não estou indicando que você faça isso, é a minha estratégia pessoal isso aqui. Eu espero que dê certo, porque eu já tenho que me planejar para fazer isso de hoje, para começar a treinar isso, para treinar esse plano, para treinar isso aqui que eu vou fazer. Eu tenho que treinar de hoje para no dia dar certo, beleza? Valeu, pessoal, aqui com vocês, João Carlos Espíndola, grande abraço, valeu.